Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje estou aqui é o Bruno e hoje estamos aqui sexta-feira, dia 11 de março de 2022 em Campos do Jordão, São Paulo, Brasil. Oi, amor. Oi todo mundo, tudo bem? Aline novamente aqui, como vocês têm comentado, todos estão adorando a participação dela e eu já falei para a Aline, você agora tem que estar em todo o podcast. Tá muito divertido, tá muito gostoso. E também, vocês que acompanham estão gostando. Então, pega o seu cafezinho e vem conversar com a gente. O tema de hoje é sobre tentar algo novo. E esse assunto tá muito forte, tá muito presente no nosso momento, que é a respeito de pontos cegos. São aquelas coisas que nós não estamos enxergando. Aqueles erros, aquelas situações, aquelas mudanças que são necessárias. São vários pontos, várias possibilidades de pontos cegos que nós não enxergamos. E até aproveitando, nós temos muito a agradecer a Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, por estar nos direcionando, por estar nos mostrando os nossos pontos cegos. Coisas que no passado nós não enxergamos, que poderiam mudar completamente, alterar o nosso presente. E os pontos cegos do nosso momento, do nosso presente, eles alteram também o nosso futuro. E a nossa busca, a nossa oração, ela tem sido pautada nisso, em pedir a Deus, pedir ao nosso Senhor orientação, sabedoria, maturidade para identificar, para avaliar os nossos pontos cegos e corrigi-los. Não é, amor? Sim, é muito importante. Essa questão tem sido pauta, né, amor, dos nossos assuntos aqui em casa. Inclusive, ainda hoje pela manhã a gente estava conversando sobre mais um ponto cego que Deus nos revelou e que a gente conseguiu olhar e pensar, poxa vida, por que a gente não pensou nisso antes? É mais ou menos nesse sentido que a gente está falando. E muda muito a perspectiva, né, quando você começa a ver pontos cegos que atrasou um pouco a sua vida, que você não tinha enxergado antes, justamente por estar numa zona assim totalmente neutra da sua mente, totalmente obscura. E o que dá um pouco de agonia, que eu estava falando ainda pro Bruno ontem, é o seguinte, uma espécie de claustrofobia emocional. Quando você olha para trás e fala, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Teria facilitado tanto a minha vida, o meu caminho até o ponto em que eu estou hoje. Por que a gente não pensou nisso antes? E isso é uma coisa que é muito necessário você falar e pedir a sabedoria de Deus, que Ele vai tirar os pontos cegos de você, como Ele tem tirado da gente. E é justamente isso, o ponto cego é justamente aquilo que você não está enxergando, por Exatamente. Isso se chama ponto cego, né? Tem inclusive ponto cego no veículo, no carro, é verdade. São coisas que você não enxerga, são problemas, são motivações suas, são erros que você está cometendo, então são várias circunstâncias. Nos vídeos anteriores, em algum dos vídeos, são algumas semanas já atrás, o tempo passa, né? A gente não percebe. Eu falei sobre experiências, né? Eu citei, infelizmente, o falecimento da minha avó e o momento que nós estávamos fazendo nosso estudo, nossa leitura de Eclesiastes e falando sobre a finitude da vida. E que muitas vezes a gente não dá atenção, não presta atenção ao momento, à vida que está passando, as formas automáticas que você às vezes está vivendo e conectando ao tempo. Diz muito em Eclesiastes que nós, como jovens, não valorizamos o tempo, que é algo que nós não temos como recuperar. Sim, o tempo de vida, né? O tempo realmente que a gente está aqui na Terra ainda, respirando e vivendo experiências. E tem uma frase muito bonita do Dios Kranz, que é muito assim tocante, e eu acho muito profunda, que diz: de tudo quanto gastamos, o mais caro é o tempo. Só que a gente só vai identificar isso quando a gente estiver já bem mais lá na frente, já no nosso outono, né, ou no nosso inverno de vida, que é quando a gente está bem mais velho. Então, o que é interessante? Interessante é a gente tentar pescar isso enquanto a gente ainda é jovem, para que a gente consiga equilibrar a vida e as pressões e as conquistas que a gente tem na vida e vai buscar com o viver realmente. Então, eu vou dar até um exemplo para vocês aqui, mais prático, para ficar mais claro. Você que está ouvindo esse vídeo, você consegue identificar algum ponto cego do seu passado que você hoje já sabe, já se resolveu com ele, mas fala, poxa, no passado isso aqui me atrapalhou, me atrasou e fez eu perder tempo de vida. E o exemplo é o seguinte: uma mulher
que estava pensando em trocar o carro. Ela já não aguentava mais ter que pegar trânsito para trabalhar numa cidade grande que ela trabalhava. E ela atravessava a cidade. O trabalho dela era muito bom, ela amava, mas ela detestava perder esse tempo. E ela, nos seus pontos cegos, ela reclamava já dessa situação há cerca de 5 anos. Até que, em algum momento, em alguma conversa divertida com uma amiga, ela pensou, vou comentar aqui que eu não aguento mais essa situação. E a amiga falou, ué, então por que você não vende o seu carro e muda de casa? Você mora de aluguel. Nisso ela pensou, sim, eu moro de aluguel, mas como assim mudar de casa, vender o carro numa cidade como a que eu moro, uma cidade grande? E nessa conversa, tirou um ponto cego dela. Ela ficou com aquilo na cabeça e ela pensou, poxa, é verdade. Se eu ganho relativamente bem, eu posso morar perto do meu trabalho e, inclusive, eu posso manter ou vender o carro. E o que ela fez? Ela mudou perspectiva. Ao invés dela... Ela estava pensando e considerando trocar de carro por um mero luxo mesmo, ela vendeu esse carro dela. Ela comprou uma bicicleta e ela foi morar próximo do trabalho, a poucas ruas de diferença. Nisso, ela começou a ir para o trabalho pedalando, ela começou a ter muito mais tempo para ela. Então, no caminho desse trabalho, ela parava na padaria, tomava um belo café da manhã e ela passou a ser mais feliz assim. E você pode pensar, nossa, mas é tão óbvio pensar em morar perto do trabalho. Mas às vezes esse é o pior ponto cego, gente. É aquele muito óbvio que você não para analisar. Por quê? Porque você não tá com o emocional, o espiritual calibrado. Tá tudo muito descalibrado, sem temperança, bagunçado. E você perde tempo de vida, perde tempo de qualidade, inclusive. E às vezes perde coisas muito lindas de ser vividas, como por exemplo essa moça que passou a caminhar, que passou a ir às vezes de bicicleta ou caminhando para o trabalho, que começou a conviver mais com as pessoas do bairro dela, a comprar flores na volta do trabalho, uma coisa mais poética, uma vida mais bonita, mais alegre. Então você vê, né, um simples ato de pensar diferente, de tentar algo novo, ela não tinha pensado. E nisso ela perdeu tempo de vida, foram quase 5 anos, né, com ela pegando esse trânsito. Ela tentava aproveitar da forma que era possível, mas a gente sabe, né, ficar no trânsito acaba sim gerando um estresse que bagunça muito o emocional ali já para começar o dia, né, ainda mais você quando tá indo trabalhar. E pensa, era um ponto cego dela. E agora ela tá muito feliz vivendo essa vida linda, perto do trabalho que ela ama. O trabalho nunca foi uma questão para ela, mas o trajeto era. E ela tem uma casa menor, mas uma casa que ela ama, que tem a cara dela. E permitiu que ela vivesse uma vida muito mais linda. Está permitindo, na verdade, ela viver uma vida linda e cheia de pequenos presentes no dia a dia. E aí, amor, o que você tem a dizer sobre a história? Sim. Então, às vezes a gente vive uma vida no automático. Verdade. Não enxerga, não para pensar a forma como nós estamos vivendo. Como está sendo nosso dia de trabalho, nossa forma de tratar as pessoas, de tratar os nossos sonhos, de viver o dia a dia. O dia a dia, quando a gente para pensar, poxa, por que não está legal ou por que está legal? O seu dia ele é construído através de experiências. E muitas vezes você está vivendo experiências ruins ou negativas porque você não enxergou pontos cegos, como no caso dessa história. Você não está aproveitando o momento, às vezes porque você está simplesmente agindo e seguindo um automático. Vou trazer para um exemplo pessoal aqui. Eu mesmo, quando comecei a trabalhar, nós temos hoje uma agência de criação de sites, de marketing. E quando eu comecei, lá no comecinho de 2000, já tem um bom tempo, né? Eu comecei de uma forma intuitiva, uma forma natural a trabalhar com o meu próprio negócio, a construir o meu próprio negócio. E claro, algo muito recente, porque já naquele momento nós começamos a trabalhar home office, trabalhar em casa. E hoje é muito comum, está muito em alta o home office, mas naquela época, pessoal, não. Naquela época, estamos falando agora de 2006, 2006 né? Vão ser 16 anos já completos. E naquele momento era algo muito estranho, não era comum. Então, lógico que as pessoas estranhavam, as pessoas já achavam estranho você falar que está trabalhando em casa. Só que para mim já era algo tão natural, tão intuitivo, que justamente eu comecei. E o que tem a ver com o ponto cego? Tem a ver com a questão de que naturalmente todos, ao buscar um trabalho, iriam atrás de um emprego, atrás de uma empresa.
E por isso que os empreendedores buscam algo novo, eles pensam de algo novo, de uma forma diferente. Então, ali construindo, criando o meu negócio, a minha forma de trabalhar, trabalhando em casa com o meu negócio, trabalhando em home office, aquilo me deu o quê? Me deu mais qualidade de tempo. Me propicia hoje, por exemplo, estar em família, trabalhando. A Aline e eu trabalhamos juntos, temos o nosso negócio. Lógico, você como empreendedor trabalha mais? Sim, trabalha muito mais. Só que você também passa a ter um equilíbrio, você também passa a ter liberdade de tempo, liberdade geográfica. Isso nos possibilitou a experiência de morar fora, a experiência de não ter que estar numa grande cidade ou de estar numa pequena cidade. Escolher a liberdade, a escolha geográfica e de poder, por exemplo, algo que eu adoro é almoçar em família. A Aline e eu podemos almoçar juntos, podemos tomar um café da tarde, podemos conversar e estar juntos durante o dia. Não só trabalhando, mas interagindo como casal e tendo o nosso tempo com maior qualidade. Uma coisa que eu sempre falo para ela, imagina só uma pessoa que trabalha fora hoje, em uma grande cidade, ela tem o tempo de locomoção, ela vai de casa para o escritório, depois tem que voltar do escritório para casa. Verdade. E esse é um tempo perdido que lá atrás eu já identificava. E o que tem a ver com ponto cego? Muitas pessoas não enxergam isso. Eu enxergo e hoje eu falo, poxa, graças a Deus que lá atrás eu optei por seguir esse caminho. E muitas vezes um ponto cego não te permite seguir um caminho. Ele te cega, ele te atrapalha, te priva de experiências e acaba te trazendo às vezes uma vida que você não tem o gosto, não tem aquela alegria que você gostaria que tivesse. E é isso que o Bruno disse, né? É importante dizer também que mesmo você que não empreende, que tem o seu horário, o seu local de trabalho, às vezes você já enxergou isso e não tem você não vê muito o que fazer. Mas é isso que esse podcast de hoje quer te instigar. A essência de você pensar de forma diferente. Se você de repente mora de aluguel, isso te dá uma liberdade de mudar às vezes o bairro que você mora. Mas eu não vou criar muitas minúcias aqui. O que eu quero realmente passar tem estado muito em voga aqui entre a gente, entre o Bruno e eu, este assunto, pontos cegos. E o que ele de fato nos permite tentar algo novo, pensar diferente, mudar de cidade, tentar uma cidade nova, conhecer novas vidas, novas histórias, novos países, novos sabores. Pensar, às vezes, em montar um negócio ou fechar aquele negócio que você já não tem mais prazer, que está mais te deixando triste, com ansiedade do que qualquer outra coisa, e abrir algo novo, e trabalhar em outro negócio. Enfim, são tantas possibilidades e que é tão triste quando a gente percebe como que a gente perde tempo com pontos cegos. E, infelizmente, a ironia das ironias o ponto cego, ele só é enxergado lá na frente, e quando você enxerga, você geralmente tem raiva. Você fala, poxa vida, por que eu perdi tanto tempo sem ver isso? Por que eu não pus todas as cartas na mesa? Por que eu não fui menos turrão? Por que eu escolhi e falei, só tem que ser aquilo, e tranquei tantas outras possibilidades? Me tranquei para as possibilidades, experiências diferentes, em vez de eu me abrir para o mundo e falar, não, se eu não posso, por exemplo, ir morar nesse país, mas eu posso ir morar naquela cidade do meu país mesmo. Ou eu posso morar fora, qual país que eu quero morar? Poxa, eu não sei falar italiano, mas eu sei falar inglês. Eu não sei falar espanhol, mas eu sei falar português. Então, são barreiras que a gente vai quebrando, barreiras de línguas, barreiras culturais e barreiras de experiência no dia a dia também, que só se vive quando você para de se trancar. E quando você para de se trancar, os pontos cegos vão caindo por terra. É como colocar uma luz, né? Sobre a situação, sobre o momento que você está vivendo. E é gostoso como Deus tem trabalhado nos nossos corações, tem trabalhado nas nossas mentes. Muito. E aberto, né? Muitas vezes o ser humano, né? O que nós fazemos? Nós nos trancamos em certos pensamentos, certas formas de agir, de trabalhar, de pensar. Nos fechamos às vezes em locais, né? Quantas vezes a gente conversa com muita gente e a pessoa fala, poxa, eu gostaria de ter feito isso, de ter vivido dessa forma, de ter tido essa experiência. Outras dizem, nossa, como eu gostaria de ter tido a coragem de ir morar fora, de viver uma vida diferente. E quando a gente fala de explorar algo novo, os pontos cegos muitas vezes nos impedem e nos trancam porque nós estamos fechados e temos certeza de que aquilo, né, absoluta, de que aquilo tem que ser desse jeito. Eu quero citar aqui, inclusive, um salmo, que é o Salmo 19:12. Bem curto.
Ó, Salmo 19:12 fala o seguinte: quem pode discernir os próprios erros? Exatamente. Quando você tá no erro, é lógico que você acha que tá certo, né? Esse é o pior do erro. Achar que tá certo. Que tá certo. E é incrível como Deus adora. Uma frase que eu falo sempre pra Aline, a gente fala um pro outro. Deus adora pegar as pessoas pelo topete, sabe? A pessoa tá muito topetuda, todo mundo já conhece um pouco, né? Isso. Muito cheia de muito si. cheia de si, muito cheia de certezas. Sim. Então, claro que às vezes a certeza, elas são interessantes, porque elas te direcionam para um Sim. caminho, te dão direção, firmeza, né, nos Isso. seus passos, porém, elas também podem te manter no ponto cego. Ah, isso aí é muito complicado, né? Porque eu que acho muito sério esse negócio de ponto cego, quando eu olho pra trás e vejo coisas que eu fiz que eu falei, poxa, por que eu fiz isso? Eu penso hoje, na verdade, por que eu não fiz ou por que eu fiz? Por que eu não enxerguei? Por que eu não considerei essa possibilidade ou essa ideia? E isso é uma coisa que é muito chocante quando você tá lá na frente. Então, você que tá aí, por exemplo, se você tem 20 anos, você fala, eu tenho muito tempo pra errar. E sim, você tem. Mas quando você tiver 45, 50, você vai olhar e falar, por que eu não fiz aquela ideia que eu tinha? E o pior do ponto cego, sabe o que é? Não é nem quando você pensa, poxa, eu não fiz aquilo. É quando você pensa, eu nem cheguei a pensar nessa possibilidade. Porque era um ponto que eu não enxergava, eu nunca nem considerei. E o Bruno comentando comigo ainda esses dias, poxa, amor, é engraçado como eu nunca tinha pensado e cogitado de forma séria, como um plano de vida, morar fora do Brasil, por exemplo. Porque se você que está aqui acompanhando, não acompanha desde o começo, o Bruno tem cidadania portuguesa. E eu que ajudei ele, né, a tirar, eu que falei pra ele, poxa, você sabia que você pode tirar essa cidadania? Isso foi logo quando a gente se conheceu, lá em 2006, a gente era bem novinho, então eu falei pra ele isso e ele, poxa, não sei muito sobre o assunto, não me interesso muito, talvez seria bacana só pra viajar. Mas nunca pensei em morar fora. E aí não tinha, de fato, vontade, não é, amor? Não tinha. Realmente não tinha vontade de ir morar fora. Queria viajar o mundo, sim, tudo bem. Mas, olha só, um ponto importante. Esse ponto cego, se eu não tivesse me permitido, eu teria deixado de viver várias experiências que nós vivemos. Exatamente. Então, partindo aqui para o final, amor, quais são as suas considerações finais? Olha, minhas considerações finais são essas. Pontos cegos, tome cuidado com eles. Se você não está enxergando nada agora do seu presente, ore a quem tem a chave do seu futuro, que é Deus. Ele já te viu no futuro, ele sabe os caminhos. Então, a sabedoria vem somente de Deus. O conhecimento vem do mundo, vem de livros, de história, vem de outras fontes de estudo. Mas a sabedoria, na Bíblia diz isso, vem apenas de Deus, porque Ele é a fonte da sabedoria. E Ele tira os pontos cegos. Então, para você tentar algo novo, que é o nome desse vídeo, né? Para você tentar uma cidade nova, um plano de vida diferente da vida que você tá vivendo hoje, caso a vida que você viva hoje, claro, né? Não seja satisfatória, não te dê alegria no dia a dia. Pense em algo novo e pense, Senhor, me tira esses pontos cegos. Fala com Ele que Ele vai tirar. Ele tem tirado tantos do Bruno e meu nesses últimos 2, 3 meses, desde que a gente virou o ano. Parece que Deus deu uma chacoalhada, né, amor? Fala aí. Uma chacoalhada na gente, que muitas coisas saíram do lugar, quase nada ficou no lugar, de forma emocional, eu tô falando, né? Emocionalmente falando, e também no campo psicológico. E espiritualmente a gente fala, poxa, só pode vir de Deus, porque são coisas que a gente talvez passasse uma vida inteira e não visse, ou enxergasse apenas quando a gente estivesse ali, já velhinhos. Então, se apegue nesse sentido da vida. O que eu posso estar vivendo hoje e não estar vendo, não estar, sabe, conectado com o futuro que eu quero pra mim. Hoje você vive uma vida e você tem um futuro, você tem sonhos, você tem desejos. O que você acha que está vivendo e que não está vivendo, que está fazendo e que não está fazendo, que te impede de chegar nesse futuro que você quer? E isso são pontos cegos. Bom, é isso, falei bastante. Nós temos trabalhado muito esses pontos cegos. Coisas que a gente só vai poder compartilhar mais na frente, né, amor? Sim, sim. A gente ainda não pode compartilhar, mas a gente tá feliz em poder compartilhar um pouquinho aqui desse pensamento, né? E de alguma forma ajudar você que tá ouvindo a viver uma vida, talvez melhorar a que você tem, ou talvez mudar assim radicalmente, de virar a mesa. Mas é preciso sabedoria, cautela, precaução e muita, muita luz de Deus, para que as suas escolhas sejam mais
tranquilas, suaves, alegres, agradáveis e o menos pesarosa possível. E os pontos cegos proporcionam isso, infelizmente. Pesos, perda de tempo, né, amor? Sim. E são essas as minhas considerações finais. Tá ótimo, amor. Isso é muito importante, como eu disse, pedir a Deus para que Ele ilumine o seu caminho, as suas decisões e os pontos cegos que você não está enxergando. Um assunto que está muito forte, muito em alta no nosso momento, dos 2 últimos meses, talvez, sim, né? Bastante semanas tempo, aí. Então, Deus tem nos dado, graças a Deus, muita maturidade, muita compreensão dos erros do passado, pontos cegos, e que nós temos tido esse amadurecimento. E tem transformado bastante os nossos planos para o futuro. É isso aí. Então comentem abaixo o que vocês acharam dessa conversa, se você identificou pontos cegos do passado, se você já aprendeu com esses pontos cegos, com esses erros, e se você nesse momento está começando a pensar aí, quais são os pontos cegos do momento? Reflita a respeito, é um enorme prazer ter você aqui com a gente, participando do nosso podcast. Lembrando que toda sexta-feira, podcast Hoje Tô Aqui. Também temos o Hoje Tô Aqui às quartas. E todo sábado temos o vlog Hoje Tô Aqui. Amanhã, hein? Amanhã tem novo vlog aqui no canal. Mais um. E vamos tentar algo novo, gente, a partir das experiências atuais, do presente, e orando a Deus para tirar esses malditos pontos cegos. É isso aí. Que nos atrapalham. Então, pessoal, um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, a sua semana. Peça a Ele sabedoria e direção. Até o próximo podcast. Hoje Tô Aqui. Forte abraço. Até o próximo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.